Olá, turma. Nossa aula de agora é sobre a histologia dos vasos sanguíneos. Existem 3 tipos de vasos sanguíneos que compõem o sistema cardiovascular: artérias, capilares e veias. Esses vasos sanguíneos eles vão apresentar características histológicas muito correlacionadas com a funcionalidade deles dentro do sistema cardiovascular. As artérias são os vasos sanguíneos de parede mais espessa e existem alguns tipos de artérias, mas independente desse tipo, todos eles apresentam a parede arterial dividida em 3 camadas. Então, quando a gente olha um fragmento da parede de uma artéria, a gente vai observar essas 3 camadas: túnica íntima, túnica média e túnica adventícia. A túnica íntima é a camada mais interna, composta por 2 tecidos, o endotélio, que é essa camadinha fininha aqui, vermelhinha, é basicamente um epitélio pavimentoso simples, e o subendotélio, que é essa camada de tecido conjuntivo frouxo, verdinho aqui, logo abaixo do endotélio. Entre a túnica íntima e a túnica média, que é a próxima camada, existe uma camada de membranas elásticas que é denominada de limitante elástica interna. Então temos a túnica média, que é a camada quase sempre a mais espessa ou tão espessa quanto eventualmente uma outra das outras 3 camadas. Ela é basicamente composta por tecido muscular liso e tecido conjuntivo, tá? Entre a média e a próxima camada, que é a camada mais externa, que é a adventícia, a gente vê uma outra membrana, né, de componentes elásticos, que é a limitante elástica externa. E então temos a adventícia, que é essa camada verdinha aqui, tecido conjuntivo, fibroso, fazendo aí o revestimento externo da parede das artérias. A gente tem 3 tipos, existem 3 tipos, né, de artérias. A maior de todas, a mais calibrosa, a com parede mais espessa, é classificada histologicamente como artéria elástica. Então, alguns fatores se destacam nela. Com relação à túnica íntima, as células endoteliais da túnica íntima das artérias elásticas apresentam grânulos, né? Se a gente conseguir olhar uma célula endotelial da túnica íntima bem próximo, a gente vai observar grânulos no citoplasma. Esses grânulos recebem o nome de corpus de Weibel-Palade, e esses grânulos contêm uma substância química chamada de fator de von Willebrand, que é uma substância muito importante para o processo de coagulação. Tá? Além dessa característica morfológica, né, a presença dos grânulos, as células endoteliais, elas participam de várias funções, então é uma célula muito ativa, por isso que recebe esse nome célula endotelial, apesar de morfologicamente parecer uma célula pavimentosa simples, ela vai muito além do revestimento, né? Então, ela produz prostaciclinas, ela participa do controle do crescimento vascular, ela participa do processo de coagulação sanguínea, como a gente acabou de ver, ela modula a atividade muscular da musculatura da própria artéria ou da musculatura de outras regiões, e ela participa da migração celular, né? Ela é importantíssima para permitir a migração transendotelial. Então, é um componente muito ativo na parede das artérias, principalmente das artérias elásticas. Além disso, a túnica média, né, da artéria elástica se destaca por ser a mais espessa das 3 túnicas e apresentar lamelas ou folhetos fenestrados de feixes elásticos. Então, são camadas, esse mais clarinho aqui, né, são camadas de feixes elásticos
fenestrado porque essas camadas apresentam pequenas aberturas para permitir a passagem de substâncias, né, através da túnica média, que é bastante espessa. E a túnica adventícia, que é a mais externa, né, possui fibras colágenas, fibras elásticas e vasos sanguíneos, chamados de vasa vasorum, e nervos, chamados de nervi vasculares. Então, a parede de uma artéria tem vasos sanguíneos, né? A parede de uma artéria tem inervação, para o sistema nervoso poder atuar sobre essa parede. Então, temos aqui uma imagem de uma artéria elástica, túnica média, bastante componente elástico, e uma artéria, né, de menor calibre na adventícia dessa artéria. A elasticidade da artéria elástica ela é fundamental para que essas artérias consigam suportar a pressão que o sangue vai exercer sobre elas. Tá? Ao longo de algumas artérias elásticas, a gente vai encontrar estruturas especializadas. Uma dessas estruturas são os seios arteriais, né? E aí, dependendo da artéria que ele é encontrado, ele recebe o nome relacionado a essa artéria. Então, o mais conhecido é o seio carotídeo. Então, ele fica na artéria carótida. Ele é um baroreceptor. Então, ele é uma estrutura na parede da artéria com essa finalidade de ser sensível às variações de pressão arterial. A túnica adventícia é mais espessa, né, e rica em terminações nervosas, e a túnica média é mais delgada na região do seio carotídeo. Tá? E uma outra estrutura são os corpos arteriais. Tá? E aí nós temos como exemplo os corpos carotídeos, porque de novo fica na artéria carótida, e o corpo aórtico, porque fica na própria artéria aorta. Tá? Então, nos corpos carotídeos, os corpos carotídeos, eles são estruturas que ficam aderidas na túnica adventícia dessas artérias. Eles são formados por células glômicas e células da bainha, são dois tipos celulares especializados, e por terminações nervosas quimiorreceptoras. Então, a gente vê aqui uma imagem de um corpo carotídeo. Esses espaços branquinhos são capilares sanguíneos, né, que trazem o sangue que está percorrendo a artéria naquele momento. Então, reparem como ele é muito vascularizado. Tá? As células glômicas possuem núcleo grande, então são essas células aqui, ó, com esse núcleo redondo bem grande, e prolongamentos citoplasmáticos. Esses prolongamentos eles envolvem os capilares sanguíneos. As células da bainha também possuem prolongamentos, só que são mais longos, e esses prolongamentos envolvem as terminações nervosas. Tá? Então, essas terminações nervosas, elas são sensíveis às variações químicas do sangue, né? Variação de dióxido de carbono, variação de um determinado íon, e tudo isso vai ser monitorado pela parte fisiológica e gerar respostas fisiológicas de acordo com o aumento ou a diminuição de uma dessas substâncias. Uma patologia relativamente comum na aorta, que é a nossa maior artéria elástica, é o aneurisma da aorta, né? Esses aneurismas são dilatações da parede arterial, que podem aumentar mais ou menos aí 50% do diâmetro, e são causados pelo enfraquecimento da parede arterial, né? Especificamente o enfraquecimento na túnica média, geralmente por perda dos componentes elásticos. Tá? Os aneurismas, quando eles estão, né, estabelecidos, né, são chamados de aneurismas verdadeiros, eles vão acometer as três túnicas, a íntima, a média e a adventícia. Outra patologia muito comum nas artérias elásticas é a aterosclerose. Tá? Então, a gente tem primeiro o dano no endotélio, causado por aumento nos níveis de colesterol, né? E aí a LDL, que é uma proteína de baixa densidade, ela se infiltra nesses danos causados aí
na túnica média. Com isso, ocorre ali uma proliferação de macrófagos, né, para fagocitar esse LDL que está entrando. E aí, os macrófagos liberam citocinas, né, substâncias para reação de fagocitose. Essas citocinas acabam estimulando a proliferação de células musculares da túnica média, e com isso há um aumento aí da população de células musculares, que acabam também invadindo um pouco a túnica íntima, né? E aí, com isso, vai ocorrendo um efeito cascata, né? Mais acúmulo de lipídios, que vão entrando ali no espaço subendotelial, a lâmina elástica interna é rompida, né, por esse acúmulo de lipídios, que é chamado de ateroma. A proliferação de células musculares e de fibras colágenas vão aumentando, o que vai comprometendo a estrutura da túnica média. Então a parede arterial vai ficando totalmente comprometida por esse infiltrado gorduroso chamado de ateroma, que pode culminar com um processo de calcificação. Então a parede arterial fica totalmente enrijecida. Tá? Então você tem aqui a evolução, né, da aterosclerose, a artéria normal, a artéria fibroadiposa, né? Então já está ali com o início do processo de formação do ateroma. A artéria já com uma placa bem avançada, olha como o diâmetro, né, o lumen da artéria reduz. Então você tem dois processos, né, problemáticos. A redução do lumen, então isso vai fazer com que o coração faça mais força para impulsionar o sangue passe aqui com mais pressão, porque ele está comprimido, e a artéria com a parede comprometida, né, com perda de elasticidade. Então você pode ter aqui um aneurisma, que é uma dilatação da parede, com a ruptura. Você pode ter aqui a oclusão da parede arterial, né, a redução dela por trombos. E você pode ter a estenose crítica, né, que é quando essa placa cresce ao ponto de praticamente obstruir. Né? E tudo isso provoca aí, consequências muito problemáticas, podendo levar até a morte, inclusive. Bom, segundo tipo de artéria, artéria muscular, túnica íntima delgada, né, com limitante elástica interna proeminente. A gente consegue ver aqui, ó, rosinha, tá vendo? É uma camada perfurada, tá vendo? A túnica média tem um predomínio de tecido muscular liso, com poucas fibras elásticas, e a túnica adventícia tem a espessura semelhante à túnica média. Tá? Então, na artéria muscular, a gente tem média e adventícia com espessuras semelhantes. É o que a gente vê aqui, ó, nessa imagem histológica, tá vendo? Túnica média bem corada, porque são as células musculares lisas que são predominantes. O clarinho aqui é o tecido conjuntivo com fibras colágenas e elásticas entre as células musculares lisas. E repare aqui, ó, essa linha aqui bem marcada é a limitante elástica interna, e aqui embaixo a limitante elástica externa, média adventícia com espessuras semelhantes. E as artérias de menor calibre, né? A artéria de pequeno calibre e a arteríola. Tá? Túnica íntima pode ou não apresentar a limitante elástica, então, principalmente as arteríolas, né, podem não ter a limitante elástica interna. A túnica média, 1 a 2 camadas de células musculares lisas. Tá? Na de pequeno calibre há um número maior, então arteríola, né, basicamente 1 a 2 camadas, e aí 3, 4 camadas já vai ser classificado como artéria de pequeno calibre. E a adventícia é uma delgada camada de tecido conjuntivo. Então a gente vê aqui, ó, uma artéria de pequeno calibre, né, a gente vê a limitante elástica interna, e aqui deve ter umas 3, 4 camadas de células musculares. E aqui arteríolas, né? A gente vê aqui esse núcleo alongado, são as células musculares lisas, então 2 camadas. Aqui uma outra arteríola, 1 camada.
de células musculares lisas. Tá? As arteríolas, elas são o final, né, da rede arterial, tá? E as arteríolas elas podem terminar, né, de duas formas. Ou elas vão terminar no leito capilar, como aqui na letra A, ou elas podem fazer uma anastomose arteriovenosa, né? Então você tem uma arteríola que vai se conectar diretamente com uma veia de pequeno ou médio calibre, tá? Então isso aqui é uma anastomose arteriovenosa. Essas anastomoses elas são muito importantes porque elas controlam o fluxo de sangue que vai fluir para o leito capilar. Se essa arteríola da anastomose arteriovenosa ela tem uma túnica íntima com uma camada muscular, tá? E aí com isso a contração, né, dessa túnica íntima da anastomose vai reduzir o fluxo de sangue por aqui e consequentemente aumentar o fluxo de sangue para o leito capilar. Se por algum motivo não há necessidade, ou melhor dizendo, tem que se reduzir o fluxo de sangue para o leito capilar, aí a anastomose ela relaxa. E com isso o sangue passa mais facilmente direto do sistema arterial para o sistema venoso, sem precisar passar pelo leito capilar. Tá? Então é uma maneira do organismo controlar a distribuição de sangue. Segundo tipo de vasos sanguíneos. Então, vimos o primeiro tipo de vasos sanguíneos, que são as artérias, que tem 3 classificações, né? Artéria elástica, artéria muscular e artéria de pequeno e médio calibre e arteríola. Segundo tipo de vasos sanguíneos são os capilares sanguíneos, que são os vasos sanguíneos de parede mais delgada, são microscópicos, a gente não vê capilar sanguíneo a olho nu, tá? E aí, dentro desse grupo aí dos capilares, nós temos 3 tipos de capilares, tá? Então, temos o capilar contínuo, que é composto, a parede do capilar contínuo é composta por uma célula endotelial, então aquela célula mais achatadinha, ela dobra, tá vendo aqui, ó, ela dobra, esse é o núcleo dela, então ela dobra até aqui e depois dobra até aqui, né? E aqui forma-se uma junção, tá? Então esse é o diâmetro do capilar contínuo. Ao redor da célula endotelial, a membrana basal e ao longo, né, se a gente olhar o comprimento de um capilar, a gente vai encontrar uma célula indiferenciada chamada de pericito, que é uma célula semelhante à endotelial, mas ainda indiferenciada, que vai ser responsável por substituir as células endoteliais danificadas, então regenerar e até mesmo revascularizar, formar novos capilares, tá? Então esse é o capilar contínuo, é o capilar mais comum no nosso organismo. Todo tecido conjuntivo tem capilar contínuo, qualquer região de tecido conjuntivo tem capilar contínuo. É o capilar mais básico, mais comum, tá? Apresentando poros na célula endotelial, temos o capilar fenestrado. Então, ele é formado aqui pela célula endotelial. Ao redor da célula endotelial, a membrana basal normal. Então, a grande diferença são esses poros, né, ou fenestras, na célula endotelial do capilar fenestrado. E, por último, o capilar descontínuo, que apresenta interrupções no citoplasma da célula endotelial. São literalmente buracos, falhas, tá? Então, por isso que ele além disso, a membrana basal ela também é descontínua. São pedaços de membrana basal ao longo do capilar descontínuo. Então, não é uma membrana inteiriça. Essas diferenças, galera, elas são importantes para o tipo de troca, né, de substância que vai ser feita nesse capilar, né? O capilar contínuo, ele é o capilar básico, né? Permite muito bem as trocas gasosas, moléculas gasosas atravessam
a bicamada lipídica, né, da membrana celular, atravessa a membrana basal. E, fora isso, os transportes de substâncias vão ser feitos por pinocitose, né? Então, você vai ter que ter ali aquela formação de vesícula para entrada e saída de substâncias. O capilar fenestrado, como ele tem aqui a fenestra, né, o poro, ele já permite mais facilmente a passagem de moléculas, né, sem a necessidade de formação de pinocitose. Então, a gente vê, por exemplo, esse tipo de capilar no fígado. Não, desculpa. Nos rins, tá? Onde você tem que ter ali uma troca de substâncias grande para o processo de filtração renal, né? Então, a gente vê esse tipo de capilar lá nos rins. E o terceiro tipo aqui, o capilar descontínuo, como ele tem grandes falhas, né, grandes aberturas na membrana, na célula endotelial e na membrana basal, ele facilita a passagem de macromoléculas e a passagem até de pequenos corpúsculos, né, como as hemácias, por exemplo. Então, isso é muito importante lá no baço. O baço ele é o local onde a gente tem a destruição das hemácias velhas, a hematocaterese, então elas precisam ter uma facilidade maior para atravessar a parede do capilar. E lá no fígado, onde a passagem de macromoléculas é importante, ocorre muito lá no fígado, devido ao metabolismo hepático, né? Você tem a produção de macromoléculas que vão entrar e a chegada de macromoléculas também que vão passar para o fígado. Então, capilar descontínuo presente nesses dois órgãos, baço e fígado. Terceiro tipo de vaso sanguíneo, as veias. Tá? As veias elas apresentam 3 calibres, assim como as artérias. Então, vênula, veia de médio calibre e veia de grande calibre. A questão aqui é que a vênula, diferentemente, né, da arteríola, que seria a artéria, né, de menor calibre, a vênula ela tem a sua parede muito fina. Né? A parede da vênula tem a espessura de uma célula endotelial e da membrana basal, como a gente vê aqui. Ó. Então, ela é muito mais próxima, em termos de espessura de parede, de um capilar do que comparada à artéria de menor calibre, que é a arteríola. Ela não tem túnicas, né? A parede é muito fina. É em célula endotelial e membrana basal. Tá? Então, a vênula ela acaba sendo ainda um vaso que permite trocas de substâncias, né? Trocas gasosas e trocas através de pinocitose, assim como ocorre com o capilar contínuo. Tá? Então, as túnicas elas só vão aparecer a partir da veia de médio calibre. Veia de médio calibre vai apresentar as 3 túnicas, ó, túnica íntima, túnica média e túnica adventícia. O que eu destaco aqui é que a túnica íntima, a túnica adventícia é sempre a mais espessa, tá? E a túnica média, ela é muito pobre em células musculares. Ela é basicamente rica ali em fibras reticulares, então aquele colágeno mais delgado, lembram? Aquele colágeno mais delicado, e algumas fibras elásticas também. Então, você não tem um potencial muscular, né, muito grande. O que mostra, o que prova para a gente que as veias são vasos pouco ativos na fisiologia, né? Eles são vasos de passagem, diferentemente das artérias, que são vasos ativos, né? A elástica estica e relaxa, suportando a pressão. As artérias musculares, devido à sua alta quantidade de musculatura, contraem ou relaxam também, influenciando, né, o fluxo sanguíneo, tá? E as artérias de grande calibre seguem ali o modelo da de médio calibre, só aumenta mesmo o diâmetro. Então, continuam tendo a túnica adventícia mais espessa. E o que chama a atenção nas veias de grande calibre
é a presença de musculatura lisa na adventícia. A íntima permanece pobre em células musculares, né? Vai ter fibras colágenas, fibras reticulares e fibras elásticas, mas aparece então na adventícia células musculares lisas que vão dar um pouquinho mais de atividade fisiológica para essas veias, né? Uma capacidade contrátil um pouquinho maior para ajudar no processo de retorno venoso, tá? Uma qualidade aí das veias de médio calibre são as valvas, né? Projeções das células endoteliais da túnica íntima, né? Formando ali valvas, tá? Que vão ser muito importantes para controlar ali o fluxo de sangue, tá? Nas veias varicosas, que apresentam ali sua parede dilatada e tortuosa, tá? As valvas acabam perdendo a sua finalidade. Quando a gente vê aqui, ó, uma veia saudável, quando há o fluxo de sangue, o próprio fluxo abre a válvula e aí se há a tentativa de retorno, a válvula se fecha. Numa veia varicosa, como a parede está dilatada, as válvulas elas se afastam, né? E mesmo elas fechadas, o retorno de sangue ele acontece, né? Então há uma dificuldade maior aí do fluxo venoso, né? E muitas vezes essas veias se dilatam tanto que precisam ser retiradas para não comprometer o funcionamento do sistema venoso. Beleza, galera? E aqui só para comparar, ó, uma artéria, né, de pequeno calibre, olha como a parede é bem espessa, bastante musculatura. E aqui uma veia de médio calibre. Então uma veia já tem túnica íntima, túnica média e túnica adventícia. Então repare que a veia de médio calibre ela é mais delgada do que uma arteríola, tá? E aqui ao redor, ó, alguns capilares sanguíneos bem pequenininhos, tá vendo? Isso aqui grande, ó, é adipócito. Então não confundam nunca adipócito com capilar. Ó. Capilar é bem menor do que um adipócito. Até breve, galera!